do resultado do ano passado. Evolução semanal, né, desses custos, né, que depende, logicamente, do grau de isolamento e da duração, né, em termos de dias úteis de cada semana. A última semana, a gente vê que tem o efeito não apenas da redução do grau de isolamento, mas também da Sexta-feira Santa. Um estudo do professor de economia da USP, Eduardo Haddad, dividiu os impactos econômicos da pandemia em 18 regiões. A mais vulnerável fica no eixo das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dutra. Dentre 160 setores da economia, comércio e atividades imobiliárias são os mais afetados. Em termos relativos, alguns são mais prejudicados, mais expostos a essa crise. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda de São Paulo, prevê que no mês de abril haverá uma queda de 25% a 27% na arrecadação de impostos no estado. Isso também vai depender muito da série de medidas que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional, particularmente o chamado orçamento de guerra, de um lado, e eu acredito e eu gostaria de enfatizar a parte que diz respeito das possibilidades do Banco Central fazer como o Banco Central americano e outros bancos centrais, como o Banco Central Europeu, de comprar diretamente títulos de crédito no mercado. Isso é fundamental, que vai definir muito aquilo do que nós estamos dizendo aqui. Esse comitê também vai sugerir quando e como promover o processo de retomada da economia do estado. A experiência de outros países que estão à frente do Brasil na curva de contaminação da Covid-19 servirão de exemplo. Mas para ter um cenário mais preciso, os especialistas indicam a necessidade de haver mais testes e mais agilidade nos resultados. A gente tem que conseguir garantir que esse cenário fica mais claro e que o volume de detectados esteja mais próximo da realidade, para que justamente a gente consiga tomar decisões com um nível de segurança maior. Acompanhe mais dados e análises no programa O Brasil Depois da Crise, que vai ao ar aqui na TV Cultura hoje, a partir das 10h45 da noite. E quem também sofre com as consequências da pandemia e luta para não desaparecer é o setor da economia criativa. São quase 5 milhões de trabalhadores, a maioria ligados a alguma atividade cultural. O setor cultural foi um dos primeiros a fechar na quarentena e deve ser um dos últimos a abrir. O sonho de ter um espaço cultural com capacidade para 350 pessoas virou pesadelo do dia para a noite. O Teatro D abriu as portas para o público de São Paulo no fim do ano passado. Mas com a chegada da pandemia foi obrigado a fechar no dia 15 de março. Um investimento de quase R$500 milhão. Para se manter, o teatro precisa de cerca de R$50 mil por mês, o que nesse momento é inviável. Não existe uma facilitação para o pequeno, médio e grande produtor cultural poder se manter com seu espaço aberto e poder promover cultura, que é a maior coisa que o ser humano pode ter. O setor cultural emprega quase 5 milhões de pessoas em todo o país. Só no estado de São Paulo são 1.400.000 trabalhadores no setor. Os números são do painel de dados do Observatório Itaú Cultural, um dos maiores bancos de dados sobre economia criativa no país. Nós sabemos que no período pós-corona, este universo será ainda mais demandado. O universo da criatividade, do pensamento crítico, da ciência, da academia. E tudo isso está muito linkado naturalmente a esta economia criativa. Isso é apenas mais um indicativo de como as indústrias culturais, o valor cultural e as indústrias criativas podem ser elementos fundamentais na retomada econômica do Brasil pós-crise, pós-pandemia do Covid-19. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado abriu linhas de crédito para minimizar os impactos no setor causados pela pandemia. A ideia é manter as empresas abertas e com dinheiro em caixa enquanto durar a crise. Nós imediatamente viabilizamos um lançamento de uma linha de crédito para capital de giro para pequenas e médias empresas de São Paulo, que é um banco de investimento que pertence ao Estado de São Paulo. Uma linha com juros
subsidiados e condições muito facilitadas em termos de carência e de prazo total da operação. Já a Secretaria de Cultura do município de São Paulo prevê que será necessário o apoio financeiro de instituições privadas para retomar as atividades da indústria cultural na capital. O que a área da cultura sofreu e as artes sofreram foi o impacto de que fomos os primeiros a fechar e seremos os últimos a abrir, porque, evidentemente, as ações de cultura, elas aglomeram pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente direcionar esforços, tanto do sentido público quanto privado, de atendimento à população, de responsabilizar-se pelo que está fazendo. Agradecemos a presença do virologista Paulo Zanotto e do economista Gessner Oliveira. Boa noite, senhores. Boa noite. Até a próxima. Fique agora com o programa Matéria de Capa. Nós terminamos essa edição com imagens de um novo game que une entretenimento, desafio e informação para combater a Covid-19. O Corona Game usa elementos reais como máscaras, álcool em gel e o distanciamento social para exterminar o vírus. O game foi desenvolvido pela empresa de amanhã no setor de aplicativos de smartphones. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima